O Centro Espírita Boa Nova deseja a todos nós muita paz e damos início então à nossa reunião de hoje, saudando a nossa bancada e passando então a palavra para eles. Nossa primeira pergunta veio do Facebook. O que é uma doutrinação? Nós vamos analisar com Hermínio Corrêa de Miranda que a doutrinação se trata do ato de instruir, aí agora conforme o dicionário. Mas quando nós vamos para a prática espírita, Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele assevera que doutrinar é, na verdade, um verdadeiro casamento da teoria e da prática, porque doutrinar é o ato de orientar, esclarecer os nossos irmãos desencarnados que vêm em sofrimento, consciente ou inconscientemente, em busca do auxílio. E a doutrinação é muito mais profundo, porque o doutrinador, além do conhecimento que é importante da doutrina espírita, acerca das leis da natureza, das leis universais, ele necessitará ter uma conduta equivalente àquilo que ele prega. Uma vez que somos vigiados pela vida espiritual, e nós precisaremos, na condição de doutrinadores, ter uma conduta equivalente. Daí a gente vai lembrar também que existe na prática das relações com o mundo espiritual o chamado exorcismo, que não funciona na realidade, uma vez que Hermínio Miranda teve a categoria de dizer que os espíritos são gente como a gente. Então, o exorcismo, não sendo outra coisa senão a expulsão, nós, outros espíritas, entendemos que a doutrinação, sendo uma psicoterapia, vai gerar a conscientização e a educação do espírito, ao qual o doutrinador se dirige. E dessa forma, nós veremos que o amor é a chave de tudo. A segunda pergunta veio pelo WhatsApp. Tenho frequentado o Centro Espírita há muitos anos em minha cidade, mas gostaria de saber se a reunião pública pode ser considerada uma doutrinação. Sim. A reunião pública, as chamadas reuniões doutrinárias, elas são verdadeiras doutrinações coletivas, uma vez que ocorrem verdadeiros socorros espirituais durante as palestras. Nenhum de nós entra numa casa espírita e sai da mesma forma, porque nós recebemos ali o bálsamo, a bênção de Jesus através dos mensageiros espirituais, que muitas das vezes inspira o palestrante, o dirigente, e quantas outras vezes nós chegamos a uma conclusão de que aquela palestra foi preparada especificamente para nós. Então, a reunião doutrinária, ela vai ser uma doutrinação coletiva, até porque é um dos elementos ou uma das atividades que a Casa Espírita oferece para divulgar o Espiritismo. A próxima pergunta é aberta à plateia. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber, numa doutrinação, muitas vezes a gente lendo, a gente percebe que o espírito às vezes acha que ele ainda está vivo. Seria função do doutrinador falar para ele que ele já está desencarnado, ou como ele daria essa doutrinação sem revelar para o espírito que ele já morreu? O livro Diálogo com as Sombras é uma verdadeira cartilha da reunião mediúnica, onde nós vamos encontrar exatamente uma assertiva a esse respeito. Hermínio Miranda vai dizer que quando nós dizemos a um espírito ainda preso às ideias do mundo material, ainda com essas ideias arraigadas no seu íntimo, é como se for um choque. É como se a gente comparasse a uma pessoa que dessemos uma notícia brusca e cada pessoa vai ter uma resposta comportamental, uma aceitação, um choque equivalente. Então, a sugestão, conforme Hermínio Miranda, é que na doutrinação, com o passar do tempo, o doutrinador vai amadurecendo e nesse item
Ele vai perceber que é preciso ter um tato para perceber se o espírito tem a capacidade de aceitação de receber uma notícia brusca dessa forma. Então é preciso ter maturidade, ter um tato. Esse trabalho também ocorre no mundo espiritual. Durante o processo das reuniões mediúnicas, acontecem que por um processo de indução, de hipnose, de condução do pensamento, os benfeitores espirituais, eles levam o espírito à chamada recordação da memória e gradativamente vai conscientizando do fato ocorrido, que seria a desencarnação. Então nós oferecemos a proposta de que o doutrinador deve estudar e desenvolver o tato para perceber em que momento deve se colocar este pensamento. Joana de Ângeles, Espírito, diz que a verdade é uma luz e não deveremos ofuscar, mas iluminar à medida que a pessoa tenha aceitação. Agora a gente vai passar para o vídeo, né? O povo pergunta. Oi pessoal, eu sou Ivandro Júnior. Tenho muitas dúvidas, mas gostaria de saber no momento sobre a mediúnica. Quais os requisitos necessários para participar de uma mesa mediúnica no Centro Espírita? Inicialmente, o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento das relações entre a vida humana e a vida espiritual, uma conduta favorável, moralmente falando, que a pessoa tenha um equilíbrio, porque o contato com o mundo espiritual, através das chamadas reuniões mediúnicas, constituem um verdadeiro laboratório do mundo invisível. E ali nós vamos encontrar desde espíritos que possam trazer mensagens, como sendo nossos familiares, nossos amores e amigos do passado, até entidades espirituais que trazem verdadeiros sofrimentos. E como nós vamos lidar com uma problemática, quando esta reunião ela tem um cunho desobsessivo, é necessário ter preparo, maturidade, afinidade entre o grupo, para que então, a partir do estudo, o trabalho seja conduzido de forma gradativa a se chegar a uma reunião mediúnica. Diga-se de passagem, algumas casas espíritas iniciam as atividades pelo contato mediúnico, o que na nossa percepção seria incompleto, quando o centro espírita, que é de certa forma um centro de estudos, uma escola de almas, deveremos conhecer. Vamos para a assertiva de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do estudo, que desenvolverá o discernimento, o grupo fraternalmente vai desenvolver a convivência e, pelo conhecimento, gradativamente, tendo o objetivo de realizar um trabalho mediúnico, que é de suma importância para a casa espírita, mas não é o trabalho mais importante, este grupo irá amadurecer, realizando assim trabalhos importantes. Abrimos também um parêntese para falar que o espírito Joana de Ângeles, na década de 1990, falando sobre reuniões mediúnicas, informava que os espíritos superiores trazem o trabalho mediúnico à medida que o grupo de encarnados oferece elementos para que os espíritos possam se utilizar. E esses elementos são o conhecimento, as vibrações, a conduta moral e a convivência do grupo, porque um grupo e uma casa espírita é o resultado dos trabalhadores e das pessoas que ali se movimentam. A próxima pergunta veio do Instagram. Os espíritos podem ouvir os nossos pensamentos? Como nos proteger? Podem. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, muito bem conhecida, que pergunta se os espíritos interferem em nossos pensamentos e atos, e eles respondem que eles interferem de tal forma que na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Então os espíritos ouvem nossos pensamentos, percebem
os nossos pensamentos mais ocultos e ainda assim aqueles que muitas vezes tentamos ocultar de nós mesmos. Daí a necessidade do vigiar e orai, a vigilância dos pensamentos. Joana de Ângeles ainda assevera: vigiai as nascentes do teu coração. Observar aquilo que pensamos, como reagimos, como lidamos com os acontecimentos e os fatos, como estamos programando a nossa vida, já que nós somos autores do nosso destino. E conforme João Batista, nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas, e essas testemunhas são os Espíritos. Daí então, nós somos autores dos nossos destinos. Hermínio Miranda ainda diz, aproveitando a grande frase: diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. E ele arremata: dize-me quem tu és e eu direi quais são as tuas companhias espirituais. É possível evocar um parente desencarnado para doutriná-lo e auxiliá-lo? Veja, essa veio do Facebook. No Livro dos Médiuns, capítulo 25, na segunda parte, Allan Kardec estuda sobre as questões das evocações. E nesta pergunta, a resposta nos diz que um espírito pode sim recusar ao chamado, como uma pessoa pode também recusar quando nós somos chamados pelo nome. As evocações, dependendo da finalidade, como Kardec, à época da codificação, se utilizou diversas vezes da evocação, e nós temos ali incerto no livro O Céu e o Inferno, verdadeiras evocações com a finalidade de pesquisa, de estudo, com a finalidade educativa e socorrista, nós vamos perceber que é possível sim realizar as evocações, e é possível que um espírito rejeite essa evocação. Mas existem também as chamadas evocações compulsórias, onde os espíritos superiores têm a ascensão sobre os espíritos inferiores e os trazem, se for necessário, mas da parte deles, sempre com a finalidade de fazer o bem. Tiramos aí, colocando num parêntese, as chamadas atrações induzidas e os processos da hipnose. Mas um espírito pode, muito bem, rejeitar a evocação, já que ele é portador do livre-arbítrio. A próxima pergunta vai ser da plateia. Qual seria o segredo para ser um grande doutrinador? O doutrinador precisará inicialmente conhecer aquilo que ele vai lhe dar. Conhecer o Espiritismo inicialmente, através das obras básicas, conhecer a finalidade do trabalho mediúnico, qual será o cunho dessas reuniões, se serão reuniões de desobsessão. Como nós falamos aqui da figura do doutrinador e o âmbito específico se direciona para uma reunião de desobsessão, nós vamos entender que este doutrinador, ele necessitará ter um preparo de conhecimento suficiente, básico sobre a doutrina espírita, de forma cada vez mais aprofundada, e desenvolver no seu cotidiano uma moral necessária, já que ele será o porta-voz entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou seja, será o irmão conselheiro, será aquele amigo, aquele companheiro que vai buscar refletir e entender acerca do sofrimento daqueles que já partiram para a vida espiritual. E deverá também ter uma conduta de vigilância constante, porque muitas das vezes aqueles que ele orienta o irão buscar e acompanhar a sua conduta, muitas vezes na vida privada, para confirmar se as orientações oferecidas durante a reunião são equivalentes à conduta igualmente oferecida. A próxima pergunta veio também do WhatsApp. Li em alguns locais sobre telas mentais e filmes que são passados para os espíritos em momentos de doutrinação e palestras. Como isso se dá? Através da ideoplastia. No momento em que o doutrinador orienta
o espírito desencarnado, naquele momento, pela força do seu pensamento e da sua vontade, verdadeiras imagens e sons são ideoplasmados, tomam forma. É o que André Luiz vai chamar de pensamentos-forma, o que facilita a compreensão dos espíritos. Muitas vezes pode ocorrer, estendendo aí a resposta, que durante uma doutrinária em que nós temos as duas plateias, a plateia dos encarnados e a plateia dos espíritos desencarnados. Durante esta reunião, os espíritos criam verdadeiras imagens ideoplásticas para melhorar a compreensão de muitos espíritos que ainda têm limitações e dificuldades em absorver determinados ensinamentos. Então, durante a doutrinação, quanto mais o doutrinador se empenha em dedicação e amor ao trabalho, mais força no pensamento ele vai colocar através da dedicação. E como André Luiz vai dizer que nós somos verdadeiros dínamos que produzimos, estaremos ali então na doutrinação, produzindo ideoplastias divinas, imagens que irão contribuir para o processo da doutrinação. E nesse momento, facilitando a doutrinação, os benfeitores espirituais irão completar a tarefa, muitas das vezes continuando a orientação e conduzindo as entidades para verdadeiros locais de refazimento e de restauração. A próxima pergunta é aberta ao público. A minha dúvida é, por exemplo, a gente sabe que existe o livro dos médiuns, né? Aí eu queria que você me respondesse se Kardec fez esse livro com objetivo para os médiuns, acredito que sim pelo nome, e se existe um livro dos doutrinadores, digamos, já que o tema de hoje é a doutrinação, se existe algum livro base que uma pessoa que está galgando esse caminho, está aprendendo cada vez mais sobre essa doutrinação, qual livro ela pode se basear para estudar, para aprender cada vez mais? Quando Allan Kardec escreveu o livro dos médiuns, ele não direcionou apenas para os médiuns, mas para todos aqueles médiuns ou não que tivessem interesse em conhecer estas relações entre o mundo humano e o mundo espiritual. Porque no livro dos médiuns nós vamos encontrar verdadeiros ensinamentos que vão desde o aspecto científico até as questões comportamentais, sociais, o desenvolvimento da fé robusta na vida espiritual maior. Daí, o livro dos médiuns encerra profundos conhecimentos que são direcionados a todos aqueles que desejam conhecer o espiritismo, que chamaríamos de espiritismo prático. Mas, falando de doutrinador, não existe um livro base para a doutrinação, mas a literatura espírita é vasta no seu conhecimento em relação à doutrinação. Como nós citamos desde o início, nós oferecemos o livro Diálogo com as Sombras, que é um dos vários livros que tratam sobre reuniões mediúnicas e tem capítulos específicos sobre o doutrinador. Daí a literatura espírita, não tendo a cartilha específica para o doutrinador, até porque existe aí a necessidade do casamento do conhecimento e da prática. Doutrinar é um ato de vivência. Com o passar do tempo, o doutrinador vai amadurecendo, vai desenvolvendo tato, percepção, conforme o psicólogo, que ao passar do tempo ele vai amadurecendo profissionalmente. Então, como o doutrinador é a figura chamada de psicoterapeuta, ele necessita sim do conhecimento e buscando na doutrina espírita esse acervo de conhecimentos, sem sombra de dúvidas, ele só terá a enriquecer-se. A próxima pergunta veio do Instagram. O doutrinador deve ser médium? Qual as habilidades que um bom doutrinador deve ter? Hermínio Miranda ainda vai dizer a respeito do doutrinador que não obrigatoriamente necessite ser médium, mas se ele for portador de algumas faculdades mediúnicas, poderá facilitar o trabalho. Por exemplo, se ele tiver a faculdade da vidência, ele poderá, no momento de sintonia,
ver o espírito que se manifesta, ver alguns quadros mostrados pela vida espiritual. Se ele for um médium audiente, ele poderá ouvir determinadas informações acerca do trabalho realizado. Existe algumas faculdades que poderiam fazer com que ele tivesse dificuldade. Por exemplo, se o doutrinador for um médium de psicofonia ostensivo, durante a doutrinação, diz Hermínio Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, ele poderá ser envolvido de tal forma, em alguns casos, diga-se de passagem, específicos, e ter embaraço para poder se desvencilhar da sintonia, ao ponto de precisar completar a doutrinação. Nós falamos isso porque no livro Diversidade dos Carismas existe uma personagem fictícia chamada Regina, que Hermínio Miranda fala que quando ela ia doutrinar em algumas experiências, em alguns momentos necessários, ela teve dificuldades por ser uma médium de psicofonia. Então, a mediunidade na doutrinação não é um elemento obrigatório, mas um elemento acessório. Dependendo da faculdade, poderá auxiliar sim nesse processo. Mas, muito mais do que uma faculdade mediúnica, são os valores morais, o conhecimento, a empatia, de sentir a dor daquele sofredor que se apresenta e poder então contribuir para o processo de regeneração e de orientação. A próxima pergunta também veio do Instagram. Frequento o centro espírita há pouco tempo e sempre tive medo de alguém incorporar ao meu lado e eu não saber o que fazer. Você poderia me dar alguma dica? A incorporação chamada de psicofonia é a faculdade através da qual os espíritos imantam o médium e falam. E revela muitas vezes quando em momentos inadequados. Por exemplo, Dona Ivone Pereira, ela vem nos falar sobre a mediunidade e fala que naturalmente o médium deve ter um centro, um grupo, uma casa espírita onde ele possa utilizar a ferramenta da mediunidade para o exercício prático. Mas quando a pessoa tem o processo da incorporação em lugares inadequados, num ponto de ônibus, na casa de uma terceira pessoa, numa festa, ou no aniversário, ou seja, numa via pública, trata-se de um descontrole da faculdade mediúnica. Uma vez que o médium é responsável pela sua faculdade e por ela responde, no momento em que há esse descontrole, revela aí que o médium necessita de acolhimento, de assistência e de ser auxiliado para o equilíbrio. Algumas casas espíritas, na sua imaturidade, nós vamos voltar à década de 1990 para trás, e até hoje algumas ainda o fazem. Quando chega um médium ostensivo, coloca ele na reunião mediúnica para desenvolver. Eu sou um médium que na década de 1993, com a mediunidade descontrolada, diga-se de passagem, quando chegamos à casa espírita, a dirigente disse: coloca esse menino para desentupir a mediunidade, porque à medida que ele receber os espíritos, ele irá desobstruir os canais mediúnicos. E nós sabemos que não se trata aí da medida acertada, uma vez que o médium em descontrole necessita de ajuda, necessitará conhecer essa faculdade para depois então lidar com ela. Como a gente lidar com uma pessoa que incorpora à nossa frente de forma descontrolada? Procurar agir com naturalidade e, buscando a nossa integridade, se possível, dialogar com o espírito, estabelecer um diálogo natural, fazendo com que ele volte à sua realidade, já que aquele ambiente, aquele momento, não é adequado. E quanto ao médium, pedir-lhe que volte à sua vida lúcida, à sua realidade objetiva, se desconcentre e, posteriormente, possa procurar ajuda adequada. Porque nesse ínterim, muitas vezes os processos de animismo se sobressaem aos processos mediúnicos, porque se trata também de um descontrole da parte do médium.
A próxima pergunta é para a plateia novamente. Quando um trabalhador de uma casa espírita percebe um grupo da reunião mediúnica, características de vaidades e coisas do tipo que meio que demonstra que o grupo está saindo assim, vamos dizer assim, da linha necessária. O que um trabalhador espírita nesse caso pode fazer para ajudar? Jesus, na sua profunda psicologia, ele vai dizer: se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai tu e conversa com ele. Porque o diálogo vai auxiliar no processo da reflexão. Se teu irmão não te ouve, chama então o responsável daquele grupo e dialoga os três. Mas se ele assim não te ouve, reúne o grupo e estabelece um acordo, uma combinação. Quando nós vemos que um grupo na casa espírita tem determinados comportamentos, nós precisamos nos utilizar. O que eu gostaria que fizesse feito comigo se eu estivesse no lugar? Então o diálogo fraterno, aí vem Joana de Ângeles e diz: a verdade deve ser dita mediante a capacidade de compreensão de cada um. O diálogo fraterno, o entendimento, a contribuição para que haja uma melhoria na conduta são elementos essenciais. Acaso não haja resultados positivos, aí nós vamos voltar à expressão: a cada um segundo suas obras. Muitas vezes aquele grupo necessitará de um tempo para amadurecer diante das adversidades, dos acontecimentos que a todos nos acometem, para que ele possa então despertar. Emmanuel nos diz que nós não despertamos o outro, cada um de nós cai em si, e quando despertamos é que encontramos a realidade da vida. A próxima pergunta veio do Instagram. Na Bíblia, há casos de doutrinação? Jesus pode ser considerado um exemplo de doutrinador? Ernest Renan assevera que Jesus era o homem mais extraordinário de toda a humanidade. O homem incomparável. Jesus pode ser tido por nós outros como o grande psicoterapeuta da criatura humana, dos seres espirituais, porque ele, sendo o exemplo, o modelo a ser seguido, Jesus encerra a complementação dos dois conteúdos psicológicos, ânimos e ânima. É a fusão do ser, onde o self, que é o elemento mais profundo, extravasa em amor e luz. Então Jesus, quando aproximando-se de um obsediado, ele pergunta: qual o teu nome? E ele respondia: meu nome é Legião, porque somos muitos. E diante da presença do Nazareno, aqueles espíritos, sentindo a presença luminosa, eles saíram daquele moço jovem que já sofria há muitos meses, que ora caía na lama, ora caía entre os pedregulhos. E Jesus traz a verdadeira lição de que a grande doutrinação é através do coração. Abrimos espaço para recordar que certa feita na Mansão do Caminho, o nosso irmão Divaldo Franco estava no momento da meditação na doutrinária, após a palestra, e com os olhos cerrados, ele via uma luminosidade azul neon que se desprendia do meio da plateia. E buscando psiquicamente de onde vinha aquela onda luminosa, ele percebera que vinha de uma senhora lavadeira de roupa na cidade do Salvador. Era uma mulher desprovida do conhecimento básico da instrução. Não sabia ler, não escrevia, mas era um espírito portador de alta sabedoria e evolução moral. E ele sentiu curiosidade de conhecê-la. E aproximando-se-lhe, ele lhe disse: de onde vem tanta bondade? E ela lhe respondeu: seu Divaldo, vem do coração. Quando nós amamos aquilo que nós fazemos, quando nós desejamos fazer o bem, o nosso coração se abre para a vida. E aquela senhora que desprendia tanta luz, ali apagada entre a multidão,
era um verdadeiro elo entre o mundo espiritual maior e os encarnados naquele momento. Ainda assim, Hermínio Miranda, ele fala de uma senhora que participava do grupo mediúnico e que dizia não querer mais participar, porque se tratava de uma pessoa que era improdutiva, ela não sentia a presença dos espíritos, ela não tinha mediunidade e resolveu então sair do grupo. Quando saiu, os espíritos amigos, apresentando-se, sentiram a sua falta e pediram que lhe dissesse que daquela senhora se desprendiam as mais raras energias de amor no momento em que ela entrava em oração, que eram as energias através das quais os espíritos conseguiam resgatar entidades de suicidas que estavam mergulhados nas sombras do mundo espiritual. Então, muito mais do que uma mediunidade ostensiva, muito mais do que títulos, é o coração. Quando abrimos as portas para falar do espiritismo prático, falando que é nosso assunto de hoje, das reuniões mediúnicas, é imprescindível a conduta moral. Ter amor pelo que se faz, ter respeito uns para com os outros. Muitas vezes não se precisa morrer de amor, porque existem as diferenças, mas no mínimo nos respeitarmos, no mínimo compreender as diferenças e as limitações do outro, até que um dia possamos atingir o amor, atingir a paciência, atingir valores mais profundos, até que um dia, conforme Paulo de Tarso, dizermos: já não sou mais eu quem vivo em mim, e sim Ele, o Cristo, que vive em mim. Então, você já pode, após responder e fazer as considerações finais. Fala-se que um grupo mediúnico precisa ter um tamanho máximo, de preferência, né, estabelecido e tal. Você poderia nos explicar direito com relação a isso? Sim. Hermínio Miranda, ainda que é o nosso norteador de hoje, ele vai nos dizer que grupos mediúnicos grandes têm mais dificuldades de controle, de organização e de relacionamento. Grupos menores, aproximadamente 6, 8, 10 pessoas, têm mais facilidade de lidar nas questões de relacionamento, de condução das atividades, de direcionamento. Então existe não uma regra obrigatória, mas uma regra básica e referencial para que, estabelecendo o grupo mediúnico, não precisa ser uma quantidade grande de pessoas. Hermínio Miranda ainda vai dizer que o grupo precisa, antes de fazer o trabalho prático, estabelecer o planejamento, a programação. Qual a finalidade do nosso grupo? A que nos dirigimos? Qual o intuito de fazermos o trabalho espiritual? Por quê? Para que realizar as reuniões mediúnicas? E nesse contexto, esse grupo, através do estudo inicialmente, irá amadurecer-se. E convivendo, amadurecendo, irá ter uma direção que também será conduzida pelos espíritos superiores, diretores da casa. Então, além da quantidade que deve ser razoável, este grupo, conhecendo melhor a doutrina espírita, participando de outros trabalhos, que não somente os trabalhos mediúnicos, mas o trabalho de assistência social, a evangelização infantil, as reuniões doutrinárias, o trabalho do passe e outras tantas atividades de beneficência que são importantes, só darão elementos base para o trabalho mediúnico. Toda casa espírita que, tendo suas atividades mediúnicas e realizando também outras tantas atividades, como sendo assistência à comunidade, especificamente à comunidade de baixa renda, ao sofrimento humano, encontrará, além da assistência dos bons espíritos, reforço para a realização do trabalho mediúnico, porque entendendo a dor daqueles que estão mais próximos de nós, nós desenvolveremos elementos para entender a dor
daqueles que muitas vezes não vemos, que são os espíritos. E encerrando, fazendo as nossas considerações finais, nós pedimos licença para lembrar do espírito Humberto de Campos, que no momento da crucificação, Jesus, pendurado no madeiro infamante, ali estava entre a ignorância e a sombra humana. E naquele momento, entidades angelicais o rodeavam, trazendo a presença de Deus para amenizar a dor daquele homem que nem tanto sentia as dores físicas, graças à sua elevação moral e espiritual. Mas ele sentia a dor humana. E o anjo da caridade chegou entre outros tantos anjos e, aproximando-se do Senhor, osculou-lhe os pés. E naquele instante, o anjo da caridade transformou-se na misericórdia e foi de encontro, fazendo com que os olhos do Mestre, mesmo com a luz material dos olhos, a vitalidade do corpo quase apagada, buscava a presença de Judas Iscariotes. E naquele instante, pendurado na cruz, o olhar do Senhor buscava aquele que o apontara para os julgamentos humanos. O anjo então direcionou-se mais adiante e, vendo aquela figura suicida que auto-martirizava-se, Jesus desprendeu-se da matéria e foi abraçar Judas, traduzindo então a verdadeira figura da misericórdia. Queremos lembrar que nós vivemos na humanidade dias em que a misericórdia divina, observando os homens, vendo as potências mundiais que se digladiam, que entram em verdadeiros combates, a misericórdia por excelência traz determinados acontecimentos para mudar o foco da humanidade, a fim de que o espírito de solidariedade possa estar presente entre nós. Então, na iminência de uma terceira guerra mundial, graças à sombra do homem tão arraigada nele, em busca do poder, em busca do dinheiro, em busca do território, quando as nações entram em guerra, a misericórdia do Senhor traz para nós dias de reflexão. O momento em que vivemos são dias de pandemia e nós deveremos tomar as medidas de profilaxia adequadas, deveremos buscar as medidas humanas corretas de higienização, de proteção, mas não deveremos esquecer das medidas morais e psíquicas, de renovar a nossa mente através da oração, da mudança de pensamentos, porque por afinidade psíquica, aquelas pessoas irão contrair o contágio natural, porque estão nos elementos da natureza. Mas deixamos aqui a nossa reflexão, que vivemos dias também em que deveremos voltar os nossos olhos ao alto e agradecer ao Senhor, mas ao mesmo tempo buscar forças para renovar a nossa conduta. Nos perguntarmos: o que estou fazendo de mim mesmo neste momento de transição? O que posso fazer para amanhã estar melhor do que hoje? Porque já que estamos em dias de mudanças, de reflexões, o que estou fazendo para ser solidário? E o Espiritismo vem nos dizer que Jesus é a presença luminosa que nos aponta o caminho do bem e deveremos então deixar pegadas luminosas para aqueles que vêm depois de nós. Muita paz, muito obrigado.